Esse louvor que ela cantou, ela escolheu as músicas ontem, calhou bastante com a pregação de hoje, né? Eu sou teu pai, da Valesca. E foi um louvor que mexeu muito comigo durante o tempo que eu estava doente, na gravidez, porque ficava dias sem comer, me dava angústia de ver a comida, eu não conseguia ver as pessoas comendo, porque eu não tinha mais prazer no alimento. A tristeza já estava tomando conta de mim, não conseguia tomar banho sozinha algumas vezes. E o que me sustentou foi saber que eu tinha um pai. E eu me perguntava quando eu estava às vezes em prantos no banheiro, e quando a pessoa não tem um pai? Quando a pessoa não tem uma razão para ter esperança? Quando ela está passando por isso, pelos piores momentos da vida dela, mas ela não tem com quem confiar, quem ama, quem cuida e quem protege ela. Eu fui grata porque eu sabia que eu tinha um pai. E foi isso que me sustentou no momento da provação. Foi saber que havia um pai que cuidava de mim, que se importava comigo, que me amava. Ter um pai muda tudo nos momentos da dificuldade. E quando ela me mandou o louvor, eu falei, como Deus prepara até os detalhes, né? Que coincidência, coincidência nada. A gente não crê em coincidência, em sorte. A gente crê na vontade de Deus. E Ele preparou até isso para nós hoje. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 4. Podem abrir a Bíblia comigo, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mateus, Novo Testamento, primeiro livro. Todo mundo encontrou? Amém? Se não achou, misericórdia. Tem misericórdia ali. Vou convidar a igreja a ficar de pé. Vamos fazer a leitura de pé, por favor, da palavra do Senhor. Quem não achou, tem no telão. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Senhor, nós viemos em oração como igreja e nós te pedimos que nessa ministração de hoje seja o seu Santo Espírito falando através de nós. Pai, eu sei que eu sou apenas uma serva do Senhor, uma serva pequenina, que falha constantemente, que acorda todos os dias querendo fazer a tua vontade, mas erra. Senhor, eu sei que eu não sou perfeita, mas a tua palavra eu sei que é. Que o Senhor me dê todo o discernimento necessário para que eu possa revelar a tua palavra aos meus irmãos nessa manhã. Que o Senhor, meu Pai, esteja aqui e que desça o fogo do céu sobre essa igreja. Nós estamos cansados de falso fogo, de falsa manifestação. Nós queremos ver realmente o teu Espírito agindo nos corações.
Pai, nós temos um coração de pedra que nós não queremos te buscar, nós não queremos te ouvir. Às vezes é um peso ter que vir à igreja aos domingos, às vezes é um peso ter que ler a tua palavra, às vezes é cansativo, porque o nosso coração, meu Pai, não te busca e não te quer, mas o teu Santo Espírito é capaz de mudar isso essa manhã. E eu te peço que o teu Santo Espírito haja nos corações essa manhã, quebrantando corações. Ah, Senhor, que cada irmão que esteja aqui sinta amor pela tua palavra como eu tenho sentido. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas essa manhã. Olhe para a tua igreja, pela tua misericórdia e pela tua graça, não com a tua justiça, porque se for assim, talvez nós não merecemos a tua presença aqui essa manhã, mas com a tua misericórdia, que renova todas as manhãs. Vira o seu rosto para nós e venha nos visitar através da tua palavra. Ministra através de mim, independente de mim. Em nome de Jesus, Senhor, nós te confiamos essa ministração. Amém. Podem se sentar. Existem diversas formas de se realizar uma ministração. Na teologia nós estudamos as 3 principais, que é a temática, quando nós ministramos sobre um tema específico nas Escrituras Sagradas. Existe também a pregação expositiva, onde nós estudamos o texto que nós lemos. Existe a contextual e outras maneiras de fazer uma ministração. A maneira que eu mais amo ministrar é a expositiva, onde nós lemos e aprendemos com o texto. E hoje nós vamos estudar a tentação de Jesus, quando o deserto chegou para Jesus, e nós vamos passar palavra por palavra e tentar tirar o máximo desse texto. Porque se o nosso Senhor foi tentado, nós também seremos tentados. E se Ele venceu a tentação, nós também podemos vencer. Vamos ver o que a gente pode aprender do texto de Mateus hoje. Voltando no versículo 1, para que a gente inicie o nosso estudo, e hoje é uma pregação de estudo, então se vocês quiserem anotar os pontos principais, podem anotar, porque tem muita informação a vir num texto tão pequeno. Eu já vi pregadores que o Senhor já derramou tanto na vida deles que eles conseguem pregar em um versículo por horas, horas e horas. A palavra ela é viva e ela nos entrega muita coisa. No versículo 1 do capítulo 4 começa: a seguir, Jesus foi levado. Nós já vamos começar a ministração no a seguir. A seguir significa depois de algo. Aconteceu algo, então a seguir aconteceu mais alguma coisa. Então, esse texto de Mateus capítulo 4 está dentro de outro contexto. O que aconteceu, afinal, antes do a seguir? Para que a gente entenda o que vai vir agora, nós precisamos voltar no contexto e entender o que aconteceu antes. Mateus capítulo 3, do versículo 13 em diante, vai contar sobre o batismo de Jesus. O que veio a seguir ao deserto foi o batismo. Nós vemos ali no capítulo 3 que Jesus chegou na Galileia, no Rio Jordão, até João Batista, que estava já batizando as pessoas. E ele pediu para ser batizado por João Batista. E João Batista, vendo isso, ele diz: mas eu não mereço te batizar, é você que tem que me batizar. João Batista não entendia, porque João Batista que sabia quem estava diante dele. Era o próprio Deus vivo. Quem era ele para batizar Deus? Na cabeça de João Batista ele não compreendia. Mas Jesus diz: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tinha que ser assim. Esse era o exemplo que Jesus ia nos deixar. Jesus deveria se batizar para que hoje nós possamos saber que nós também precisamos nos batizar nas águas. E quando Jesus se batiza, naquele momento, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce como uma pomba, e uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu quero que vocês memorizem essa frase. Esse é o meu filho amado. Nós vamos trabalhar muito essa questão
Quando Deus diz para Jesus, naquele momento tão importante, o início da caminhada de Jesus, que ele era o Filho amado, a quem ele se agradava. Essa era a voz de Deus. Nós vemos ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade reunida. Espírito Santo como pombo, a voz de Deus, Jesus se batizando. E aquele momento era um momento marcante. Por quê? Porque estava se iniciando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha 30 anos. Nós não sabemos muito sobre o que Jesus fez durante 30 anos. Temos poucos relatos, como quando ele foi apresentado ao templo, quando ele falou com alguns fariseus. Nós temos poucos relatos de Jesus antes dos 30 anos, antes de se iniciar no ministério. Afinal, o que Jesus fez até 30 anos de idade? Talvez um dia a gente tenha essa conversa com ele nos céus. E ele nos conte como foi viver brincando na rua, de peão ou de bolinha de gude. Jesus teve uma infância. Jesus sofreu, ralou o joelho. Ele viveu coisas que nós vivemos aqui também. Ele passou por tudo que nós passamos. Só que nesse momento Jesus está iniciando o seu ministério. E como ele inicia o seu ministério? Se batizando. O batismo é o ingresso para a caminhada cristã. Não tem como você começar uma caminhada com Deus sem se batizar. Porque é uma ordenança de Deus, e todos nós no cristianismo, nós cremos assim. Tanto a ceia do Senhor quanto o batismo são duas ordenanças que Jesus nos deixou. Ah, mas o Senhor conhece meu coração, sabe por que eu ainda não me batizei? Ele sabe que você está sendo desobediente a uma ordem que Ele te deu. Não tem como entrar para a igreja espiritual sem passar pelo batismo. A não ser que você seja como Ladrão na cruz, que não teve tempo de se batizar, porque ele estava morrendo. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei, eu vou me batizar, mas eu vou esperar porque eu quero muito me batizar em Jerusalém, nas águas onde Jesus se batizou. E eu comecei a idealizar o meu batismo em Jerusalém. Como seria lindo batizar onde Jesus batizou. Quando é que eu teria condições financeiras para fazer essa viagem? Até que eu estava caminhando com o meu cachorro, recém-convertida, e o Senhor começou a falar no meu coração. Naquela época eu não entendia, eu pensava que eram meus pensamentos, mas hoje eu sei que eu não pensaria sobre isso. Mas se você morrer hoje, e se hoje for o seu último suspiro, você vai chegar diante de Deus e você vai dizer, eu não me batizei porque eu estava esperando chegar em Jerusalém, porque eu queria que o meu batismo fosse nas águas onde Jesus se batizou? Essa é a sua justificativa para estar esperando o batismo? Talvez a nossa justificativa seja diferente, a sua seja diferente. Mas o batismo é o ingresso para a caminhada cristã. Antes do batismo, nós não entramos para a igreja espiritual de Cristo. E quando eu falo de igreja, eu gosto de frisar espiritual, porque nós falamos de igreja e todo mundo pensa na placa. Ah, a igreja Vale, a igreja Batista, a Assembleia, a Universal, Deus é Amor. São tantas placas, tantos nomes. Agora com as igrejas independentes, então, fica ainda mais difícil conhecer tanta placa. Mas eu quero te dizer que essa não significa ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja espiritual formada por pessoas que nasceram de novo. Dentro da nossa igreja há pessoas que estão na igreja espiritual e pessoas que não estão. E isso é normal. Porque o reino de Cristo é formado de pessoas que nasceram de novo. Aquela igreja que o Senhor vai vir buscar não é um edifício. São pessoas. A igreja são pessoas reunidas, que nasceram de novo, que estão batizadas pela água, mas também estão batizadas pelo Espírito, porque a palavra de Deus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Então nós temos que buscar batismo na água, batismo no Espírito, e também continuar com a ceia do Senhor, porque Ele diz que até que Ele venha, esse memorial deve acontecer, para que a gente se lembre que Ele vai voltar. E glória a Deus por isso. O batismo, então, é o início da nossa caminhada cristã. É através do batismo que nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Amém? Ele tinha 30 anos e ele vai começar o seu ministério agora. E quando ele começa o seu ministério, o que acontece? Levado no deserto, sofre tentação e fica diante do diabo.
Então, quando nós vamos começar o nosso ministério, o que a gente vai esperar? Muitas bênçãos, muitas alegrias, casa nova, carro novo, poupança cheia. Não foi isso que aconteceu com Jesus. No início do seu ministério, o que aconteceu com ele foi deserto, tentação e diabo. Vai começar o seu ministério? Deserto, tentação e diabo. Isso parece meio estranho, né? Quando a gente vê alguns evangelistas que convidam pessoas, você quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. É a melhor decisão da sua vida. Eles não estão mentindo. Mas eles esquecem às vezes, alguns, não todos, não estou generalizando, pelo amor de Deus, de explicar o que está por vir. O diabo não vai ficar quieto quando ele está perdendo uma alma. Ele não vai permanecer calado e quietinho, vendo pessoas sendo salvas. Ele vai atrás. É só a gente decidir por Jesus, né? É só a gente tomar uma decisão. Não sei se com vocês foi assim, mas quando eu decidi por Cristo Jesus, a minha vida virou uma bagunça. Era um tanto de coisa acontecendo, batalha espiritual em quase todas as áreas, era no casamento, era financeiro, era na saúde, e a minha vida estava uma bagunça e eu não estava entendendo nada. Que isso? Só porque eu estou indo para a igreja? É só eu ir para a igreja? Talvez se eu tivesse estudado Mateus 4, eu entenderia que faz parte. Porque o diabo está tentando resgatar aquela alma que está saindo do inferno. Mas quando a gente decide por Cristo, às vezes nós pensamos que a nossa vida vai ser um mar de rosas. E eu não entendo porque nós pensamos isso, sendo que Jesus Cristo sofreu durante todo o seu ministério. Porque nós esperamos uma vida de alegria, felicidade e bonança se Jesus Cristo só sofreu. Foi perseguido. E disse, se eles fizeram isso com o seu mestre, imaginem com vocês. Vocês serão perseguidos como eu fui. Voltando ao texto, e eu espero que dê tempo de pregar, porque até agora eu não saí da primeira palavra, a seguir. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Primeiro ponto, ele foi levado pelo Espírito. Nem sempre quem vai nos levar para o deserto é Satanás. E deserto fala de escassez, de falta, dificuldade. Nós, muitas das vezes, falhamos pensando que todas as vezes que nós estamos em dificuldade, em sofrimento, é culpa do diabo. Satanás está me tentando. Satanás está atrapalhando a minha vida. O diabo aqui. Mas nem sempre. Às vezes Deus nos leva para uma situação de dificuldade para nos moldar. Hoje eu olho para trás, durante a minha conversão eu tive vários desafios e se eu pudesse voltar atrás e Deus me falasse, você quer passar por isso de novo? Por esse sofrimento e por essa dor? Eu falaria que sim. Porque foi na dor que Deus me moldou. Foi no sofrimento que eu entendi o amor do Deus Pai. Foi ali que eu me dediquei a buscar mais o Senhor, a orar mais, a jejuar mais. Porque nós, como seres humanos, na hora do sofrimento, nós oramos, nós jejuamos, nós nos consagramos, nós vamos à igreja. Aí, quando a depressão passa, quando a tristeza passa, quando o problema passa, nós voltamos a viver a nossa vida e esquecemos do Senhor. Então, glória a Deus pelas dificuldades que nos aproximam de Deus. Me desculpa, mas glória a Deus. Porque eu prefiro estar na dificuldade com o Senhor do que estar na alegria sem Deus. Eu preciso dele. E eu sei que eu preciso dele. E se às vezes o Espírito tem que nos levar no deserto, que assim seja. Mas que ele nos dê capacidade para vencer como Jesus. Então quando você começa o seu ministério e você passa por dificuldades, não pense que é sempre Satanás. Às vezes é Deus te moldando, te capacitando, te fortalecendo. Tudo que eu tenho hoje é graças a todo o sofrimento que eu passei. Porque foi ali que o Senhor foi me moldando. Para fazer o ouro virar ouro, eu tenho que passar pelo fogo. E Deus faz isso conosco. Ele nos coloca no fogo para nos moldar, para moldar nossos corações, para quebrar ídolos do nosso coração. Porque nós somos uma fábrica de fabricar ídolos. Nós idolatramos nosso trabalho, idolatramos nosso casamento, idolatramos nossos filhos,
idolatramos nossa condição financeira, tantas áreas. E Deus fica em segundo lugar. Recentemente, o Espírito Santo me convenceu que o primeiro mandamento é o mais difícil de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Parecia tão fácil. Quando eu falava, eu achava tão fácil. Mas é claro que é fácil amar a Deus. Só que o segundo ponto, sobre todas as coisas, quando eu analisei a minha vida, não era tão fácil assim. Quantas coisas a gente não coloca diante de Deus, antes de Deus? Nem sempre quem nos leva para o deserto é Satanás. Deserto fala de lugar de necessidade, dificuldade, escassez, fome, sede. Aquele momento que você não vê mais saída, que você não entende por que você está passando por isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Põe para mim, por favor. Aqui diz que ele foi levado pelo Espírito, mas ele foi tentado pelo diabo. E em Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Isso é uma informação importante para que a gente saiba que mesmo que o Espírito te leve ao deserto, a tentação não é de Deus. Deus não tenta ninguém, porque não há mal em Deus para que Ele nos tente. Mas Ele permite que Satanás e os demônios nos tentem. E com a permissão de Deus isso acontece porque Ele é soberano e o Satanás só vai até onde Ele quer que ele vá. Nós vemos em Jó, pode ir lá, mas não toca na carne dele. Satanás só ia até onde Deus permitia que ele fosse. Ele não vai além. E Deus nunca vai nos dar algo que a gente não consiga passar. Tudo que Deus coloca diante de nós, por mais difícil que seja, é porque Ele confia em nós. Quando Ele manda Satanás tentar Jó, Ele diz: olha o meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é honesto, é um homem bom. Deus confiava em Jó. E por isso, Deus deixou que Satanás fosse até Jó. Se Deus confia em você para passar por uma provação, é porque Ele sabe do seu potencial nele. E Ele vai te capacitar. Versículo 2 agora. Mateus 4, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O número 40 eu anotei aqui para ler para vocês. Na Bíblia simboliza um tempo de provação, um tempo de preparação, um tempo de purificação e de transição. Gênesis 7:12 diz, Gênesis 7:12, dilúvio, choveu por 40 dias e 40 noites. Em Êxodo 24:18, Moisés foi ao Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites recebendo a lei de Deus. Números 13:25, os espiãs em Canaã. Os israelitas espionaram a terra prometida por 40 dias. Números 14:33, o castigo no deserto. O povo de Israel peregrinou por 40 anos. 1 Samuel 17:16, Golias desafiou Israel por 40 dias antes de Davi enfrentá-lo. 1 Reis 19:8, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Nós vemos em vários textos na palavra de Deus, diversos textos que nos mostram que o número 40 era tempo de provação. Mas graças a Deus que o número 41 chegava. Quando Satanás se aproxima de Jesus, havia se passado ali 40 dias, ou foi dentre os 40 dias. Mas ele esperou um momento oportuno. O final do versículo diz que Jesus teve fome. E aí a gente passa para o versículo 3. Então o quê? Então depois que Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Lembra no início da pregação que eu pedi para vocês guardarem uma frase? Vocês lembram qual é? Capítulo 3, versículo 17 de Mateus diz: Deus diz, este é o meu filho amado. Mas agora, 4 versículos abaixo, Satanás está dizendo: se você é filho. Satanás sabe que Jesus é filho de Deus? É claro que Satanás sabe. A Bíblia diz, quando Jesus chegou até o endemoniado gadareno, os demônios olharam e falaram: esse é o filho de Deus. E tremeram. Os demônios sabem quem Jesus era.
Satanás sabia quem Jesus era. E contradizendo o que Jesus ouviu do próprio Pai, há poucos dias atrás, no momento do seu batismo, dizendo que ele era o filho amado, no momento da tristeza e da dificuldade de Jesus, Satanás vem e diz: se você for filho. Quantas vezes Satanás não faz a gente questionar? Será que você é salvo mesmo? Será que você está em Cristo mesmo? Será que isso é para você? Será que esse negócio de igreja é para você? Será que Deus quer realmente que você esteja com Ele? Será que Deus se importa com você? Será que Deus é seu Pai? A maior armadilha que Satanás coloca em nós no momento da fome é fazer a gente se questionar se a gente realmente é filho. E Satanás vai te questionar. Só que não é em qualquer momento. É quando você tiver fome. É quando bater o desespero. É quando você se ver numa situação que você não consegue sair dela com as suas próprias mãos. Quando tudo parecer difícil demais, Satanás vai vir com a sua voz e vai te dizer: será que você é filho mesmo? Se você é filho mesmo, então faz alguma coisa para te ajudar. Mande que essas pedras se transformem em pão. Satanás, ele trabalha na vulnerabilidade, na necessidade, na nossa fraqueza. Jesus, naquele momento, estava com fome. E o que eu estou tentando trazer também para nós esse aprendizado, né? Porque nós também passaremos pelo deserto como Jesus e nós temos que aprender com Ele. E no momento do deserto, que é o momento de escassez, de fraqueza, quando Satanás nos questiona se nós somos filhos, ele vai questionar: mas se você é filho mesmo, por que é que você está passando por isso? Quantas vezes pessoas que não são cristãs olham para você que está passando por tanta dificuldade, tantos problemas, e pensam: mas você não é crente? Você não é filho de Deus? Eu lembro que quando eu fiquei doente, até a gente se questiona: mas Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É porque a gente às vezes pensa que Deus nos prometeu uma vida fácil. E Deus nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Se nem o seu próprio filho Ele poupou. Satanás, ele trabalha na nossa fraqueza. E sabe, Satanás, ele sabe a fraqueza de cada um de nós aqui. Eu não tenho a mesma fraqueza que vocês, mas eu tenho várias fraquezas. Várias dificuldades, lutas que eu tenho que lutar contra mim mesmo. Onde eu vejo que eu sou falha, que eu peco contra o Senhor, que eu preciso melhorar. Talvez numa área que vocês não tenham problema. Mas eu sei que cada um daqui tem uma fraqueza. Mas eu sei que Satanás também sabe disso. Ele não vai te atacar numa área que você é forte. Se ele sabe que você é dedicado a ler a palavra, talvez ele vai te atacar na oração. Se ele sabe que você é uma pessoa muito gentil e amorosa, talvez ele te ataque na sua ultra fraqueza, na sua omissão. Ele vai procurar sua fraqueza. Ele vai atacar exatamente aonde você está fraco. É assim que Satanás trabalha. E foi assim que ele trabalhou com Jesus. Jesus tinha fome e ele estava falando: transforma a pedra em pão. Porque você é Deus, é filho de Deus. Para cada fraqueza, Satanás vai te apresentar uma oportunidade. Para cada fraqueza, Satanás terá uma proposta para te fazer. Tem uma música que hoje eu estava escutando pela manhã, na minha playlist de tira sono, que são músicas mais animadas, para que eu acorde bem, do irmão Lázaro, que é Passando pela Prova. E eu nunca tinha prestado atenção que essa música ela falava de Mateus 4. E hoje, quando eu estava escutando, eu falei: gente, como que Deus fala nos detalhes? Essa música fala exatamente sobre o que eu vou ministrar na igreja hoje. E ele conta no meio da música, ele fala: eu tinha acabado de me converter, eu era um recém-convertido, estava passando por necessidade, eu estava mal, e eu me fechei dentro de casa, na minha tristeza, desolado. Então o Satanás não veio, mas ele enviou um endemoniado na minha casa, para bater na minha casa e dizer: mas você não é filho de Deus? Então por que você está passando necessidade?
Você não está indo na igreja? Então por que você está passando por isso? Cadê o seu Deus? E é assim que Satanás vai trabalhar. Ele vai te fazer questionar. Ele vai te fazer questionar se você é filho de Deus, por que você tem problemas financeiros? Se você é filho de Deus, por que você está doente? Se você é filho de Deus, por que você tem depressão? Ele vai te fazer questionar. E muitas das vezes é nesse momento que a gente cai. Porque a gente esquece que Deus é nosso Pai. E se a gente esquecer, em algum momento da nossa identidade em Deus Pai, a gente vai cair. A única coisa que me manteve de pé quando eu estive no meu deserto foi saber que eu tinha um Pai. É o que eu disse aqui no início da ministração. Foi isso que me deu esperança, de saber que tudo aquilo ia passar. Mas eu tinha certeza em quem eu estava firmada. Agora, quando nós não temos certeza em quem nós estamos firmados, quando Satanás vem te questionando, é nesse momento que a gente vai cair. Então, não se esqueça do momento que Deus confirmou no seu coração que você é filho e filha de Deus. É através dessa confirmação que você vai ganhar toda a força necessária para vencer qualquer tentação de Satanás. Quando você tiver certeza que você é filho. Nós passamos por diversas dificuldades. Durante a nossa vida e a nossa trajetória são diversas tristezas que nós temos. Nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos magoamos, nós nos entristecemos, ficamos ansiosos, pedimos e não recebemos. Nós recebemos portas fechadas e vários nãos. E nesses momentos, uma voz na nossa cabeça diz, mas tá adiantando o que você ir para a igreja? Tá adiantando o que você servir a Deus? O que mudou? Parece que a sua vida ainda está pior. Parece que antes de ir para a igreja você ainda tinha uma vida melhor. Porque Satanás, ele é mestre em criar fantasias nas nossas mentes. Quando a gente estava no mundo, a gente fazia o que a gente queria, não se importava com consequências, vivia todas as nossas paixões, todas as nossas vontades. Era muito legal. O pecado é prazeroso. Ele não é algo que não nos dá prazer, mas ele é enganoso. Tem um filme que mostra uma pessoa na cadeia com a porta aberta e Satanás está ali enganando essa pessoa, que ele está no melhor lugar, como se ele estivesse no parque de diversões. Mas um dia a porta vai fechar e você não vai poder sair mais. Sabe por quê? Deus disse que não voltou até hoje porque está tendo paciência para que todos se arrependam. Ele disse que não enviou seu filho até hoje para colocar o reino sobre a terra, porque ele está tendo paciência conosco. Ele está esperando que todos se arrependam, que todos se voltem para ele, que todos entendam que isso aqui é passageiro. O que é 80, 100 anos? E olha se a gente chegar lá, os alimentos que a gente tem comido hoje. Glória a Deus. Às vezes a gente não vai viver nem 80 anos aqui nessa terra. Mas onde a gente vai passar a eternidade? Será que a gente se pergunta isso? Quando a gente fica doente de cama e pensa que vai morrer, que não vai mais suspirar no dia seguinte, será que a gente tem certeza que a gente vai para o céu? Será que a gente tem convicção de para onde nós vamos e que o nosso Pai estará de braços abertos? Ou será que a gente ainda não enxergou a corrupção no nosso coração e continua achando que nós somos salvos, mas nós estamos completamente distantes de Deus? Tem pessoas que nos perguntam, mas vocês pregam muito sobre o arrependimento, mas não tem como entrar no Evangelho antes do arrependimento. Não tem como seguir Jesus antes de se arrepender. Se você não entender que o seu coração é pecaminoso, que você é um mini pecador desde quando você nasce, você não ensina uma criança a ser egoísta, a mentir. Ela já nasce com a raiz do pecado. Você não precisa ensinar isso para ela. Coloca 2 crianças e dá um brinquedo só, para ver se não vai dar briga. É da nossa natureza. Desde pequenos nós temos a natureza pecaminosa conosco. Nós somos pecadores, nós não buscamos a Deus, nós não queremos saber de Deus. A verdade é essa. E quando nós entendemos isso, é quando nós nos arrependemos. E nós entendemos que sozinhos nós não vamos ser capazes. Mas aí Deus vem
com o seu Santo Espírito, quebrando o nosso coração, nos traz para perto, e aquela vontade de buscar a Deus começa a florir, aquele amor pela palavra de Deus começa a vir sobre o nosso coração, e tudo muda na nossa vida, e tudo que a gente quer agora é servir a Deus, é estar com Deus, é ouvir a sua palavra, é conhecer Deus. Ontem eu estava vendo uma ministração do meu pregador preferido, Paul Washer, e ele falou que alguém perguntou para ele: como é que eu faço para aumentar a minha fé? Porque eu faço as coisas por obrigação. Às vezes eu não leio a palavra por amor, mas por obrigação. E ele falou: você não precisa sentir para obedecer. Pessoas adultas fazem porque precisam, não porque querem. Nós precisamos fazer porque precisamos. E pronto. É através da palavra que a gente se capacita. Voltando ao texto, ele foi tentado por alimento. Ele teve fome e Satanás disse para ele transformar em pão. Mais uma vez, uma tentação por alimento. Em Gênesis 3, na queda, Adão e Eva também foram tentados na área do alimento. Só que a diferença é que o primeiro homem caiu. O primeiro homem não suportou a tentação e pecou contra Deus. Mas Jesus veio sem pecado. Jesus não pecou contra Deus. Ele não cedeu à tentação. E ele disse, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha conhecimento da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Antes nós não tínhamos a Bíblia Sagrada nessa época. Era a Tanar, que é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, que até hoje existe. E os judeus continuam seguindo. E Jesus, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele não inventa um versículo novo. Ele não lança algo novo. O que ele faz é dizer, está escrito. Esse é o maior exemplo para nós. Nós não precisamos ficar inventando coisas novas. Tudo que nós precisamos já está escrito. Deus já disse, Deus já falou, Deus já nos ensinou. Está escrito na palavra. Eu estou passando por uma tentação, vai ter uma palavra para você. Porque assim como toda vez que você está passando por uma fraqueza, Satanás tem uma oportunidade para você. Todas as vezes que você passar por uma fraqueza, Deus também preparou uma palavra para você. Ele já preparou. Tem uma palavra para te ajudar a passar por esse deserto que você está passando. Eu e o Thaleson passamos por uma dificuldade financeira muito grande depois da nossa conversão. Muito grande mesmo. E eu lembro que quando nós estávamos passando por esse deserto, a gente não sabia mais o que fazer, era tanta conta. E o Senhor levantou algumas pessoas para nos ajudar a fazer alguns acordos. E quando a gente passa pelo deserto, nós tendemos a pensar que Satanás está nos tentando. Mas a gente nunca teve esse pensamento, né? Graças a Deus a gente tentou entender por que nós estávamos passando. E eu vou dar um conselho para vocês essa manhã. Quando vocês passarem por um deserto, ou seja, um problema, em vez de procurarem o problema, olhem para dentro de vocês. Infelizmente, às vezes vai ser o Espírito de Deus que vai te levar até o deserto. Às vezes Satanás te levará até um deserto. Mas às vezes o culpado do deserto que você está passando é você mesmo. Naquele momento eu disse para o meu marido, quem é o culpado de tudo isso somos nós. Éramos imaturos, casamos jovens, irresponsáveis, não tínhamos controle financeiro, não tínhamos reserva. E tudo que nós estávamos passando era fruto de pecado, descontrole, esbanja demais, não guarda dinheiro. Só que nós conseguimos encontrar a causa. E eu falei sobre isso quando eu fiz a escola bíblica domingo passado. Quando nós encontramos a causa do problema, é muito mais fácil resolver. O problema é quando nós erramos a causa e estamos tratando com remédio aquilo que tem que ser tratado com oração. E nós entendemos que a causa era nós. Então o que a gente precisava
fazer é se posicionar, mudar os nossos hábitos, fazer uma planilha. Mas muitas das vezes, talvez não seja financeiro a área que você esteja passando. Mas tente entender por que você está passando. Tente olhar para dentro de você e se perguntar o que eu fiz que colaborou para que essa situação chegasse na minha casa. Porque normalmente, na grande maioria, nós fizemos algo. Nós colaboramos para aquilo acontecer. Na grande maioria dos nossos problemas, nós tínhamos culpa no cartório, como diz o ditado brasileiro. Nós também tínhamos culpa no cartório. Nós também fazemos algo para colaborar. E nós precisamos se arrepender. E glória a Deus que a gente pode se arrepender e mudar. E quando a gente acha a causa, a gente muda o destino. Porque a gente transforma, a gente amadurece, a gente muda. Talvez se a gente não tivesse passado por aquela crise, algum momento a gente teria falido. Mas aquela crise nos ajudou a crescer, a entender, a olhar para nós. Então, é importante que a gente se pergunte também, onde está o nosso coração? O que nós temos feito? Se autorresponsabilizar. Às vezes, nós culpamos o nosso trabalho. Tá horrível o meu trabalho. Eu não aguento mais. Mas talvez nós somos piores do que os descrentes naquele lugar. Somos grosseiros, somos estúpidos. Não demonstramos o amor de Jesus. Talvez nós reclamamos muito da nossa casa, o nosso casamento está horrível. O meu marido ou a minha esposa, ele é ruim, ele é grosseiro, ele não faz a minha vontade. Mas a gente não olha para si e vê que a gente também somos péssimas esposas, péssimos maridos às vezes. Quantas vezes eu julgava o meu marido? Não é crente não. Isso não é crente não. Que crente que fala desse jeito? Porque ele estava ali no processo dele com a questão da ira. E isso me dava um orgulho de achar que eu era mais crente que ele. Porque eu não tinha problema com a ira. Sempre fui uma pessoa mansa. Mas ele era irado. E aquilo me dava orgulho. Você não é crente não. Eu é que sou. Que eu não falo assim com você. Eu não te trato assim. Sabe o que eu estava fazendo? O papel do acusador. O papel de Satanás. Eu poderia estar certa. Ele realmente não deveria me tratar daquela forma. Mas no momento que você acusa o seu irmão, talvez você fica no mesmo nível que ele. Eu entendi que em vez de perder a minha cabeça, eu deveria ficar quieta. E quando eu ficava quieta, eu conseguia constrangê-lo com amor. Mas quando eu perdi a cabeça, ele dizia, eu tenho razão. Que mulher insuportável. Então a minha luta foi tão grande, porque eu não queria olhar para o meu defeito. Eu queria olhar para o defeito do meu irmão. Mas quando a gente olha para dentro do nosso coração, e a gente tenta entender qual é a nossa culpa na situação que nós estamos passando, nesse momento vai haver transformação. Porque o arrependimento vai vir. Eu me arrependi e eu mudei o meu posicionamento. Hoje meu marido é uma pessoa mansa. E não é um novo marido, um marido mais doce, um marido mais romântico. É outra pessoa. Eu convivi com o Thaleson 7 anos. E ele é completamente diferente do Thaleson que eu conhecia antes de Jesus. Completamente, é outro homem. Ele fala diferente, ele age diferente, ele demonstra ser uma pessoa diferente. É outro homem. Esse é o novo nascimento. Não é uma pessoa melhorada. Paulo Júnior dizia que a conversão é como uma largata que se transforma numa borboleta. Não é um bichinho melhorado, um bichinho mais bonitinho. É outro bicho. Deixou de ser largata, agora é borboleta. É outro animal. Isso é a nova conversão. Agora, se você acha que se converteu, mas você continua vivendo como você vivia quando era um velho homem, talvez é porque você ainda não se converteu. Isso é muito importante. Que a gente se olhe, se examine. A palavra diz, examine-se cada um a si mesmo. Não é o nosso papel examinar ninguém. Não é o pastor que vai decidir quem é joio ou quem é trigo. É o bom pastor. A Bíblia diz que Jesus virá para separar o joio do trigo. Mas quem fará essa missão é Jesus Cristo, não somos nós. Eu não sei quem é joio ou quem é trigo. Talvez até o último suspiro eu tenho esperança que todos sejam trigo.
E mesmo que pareça joio, a gente não vai perder a esperança até o último suspiro. A gente vai lutar por cada alma, porque nós vamos ver que uma alma vale todos os reinos e a glória de todos eles. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Já continua. O diabo levou ele para o pináculo do templo. Pináculo significa o lugar mais alto. Mais uma vez, ele vai questionar a paternidade de Jesus. Se você for filho. Depois ele vai dizer: jogue-se daqui. Durante a sua tentação, Satanás vai te convidar a pular do precipício. Ele até disse para Jesus que os anjos viriam resgatá-lo. Mas Deus nunca fez um acordo com a nossa loucura. Deus nunca disse que ia sustentar as nossas tentativas de suicídio. Não tem isso na Bíblia. Jesus sabia disso. Mas Satanás estava tentando Jesus no momento de tristeza e de fraqueza a pular de um precipício. Às vezes a sua tentação vai ser essa. Eu conheci pessoas que estavam tão amarguradas, tão deprimidas no seu momento de deserto, que tudo o que elas queriam era morrer. E até então eu não entendia por que a pessoa desejava morrer. Mas até quando nós desejamos morrer, nós estamos pensando em nós mesmos. Sabe por quê? Uma pessoa que se suicida, ela faz isso porque ela quer acabar com o seu sofrimento. Ela não aguenta mais sofrer. Ela não aguenta mais a dor. Até o suicídio é um ato de amor a nós mesmos. Nós queremos acabar com aquela dor. E no meio da tentação, Satanás vai tentar te convencer que o melhor a fazer é pular do precipício. É desistir. Se você é filho mesmo, pula daí. Deus vai te salvar. Talvez do outro lado você estará com Deus. Seu sofrimento vai acabar, você vai para Nova Jerusalém. Só que eu nunca vi um texto de Deus dizendo que fez um acordo com as nossas loucuras. Se fosse fácil assim, vou morrer aqui rapidinho que eu já vou estar com Deus mesmo. Mas Deus nos deu uma missão: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Nós não temos o direito a tirar a nossa vida, porque a nossa vida, quem nos deu foi Deus. Ele liberou o sopro da vida para nós. E só quem pode tirar a nossa vida é Ele. Mas Jesus diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui é Satanás dizendo depois um texto bíblico. Esse texto bíblico está lá em Salmos 91, versículo 11 e 12. Eu não coloquei? Amém, eu vou ler. Porque os seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Salmos 91 está dizendo que Deus, durante o seu caminho aqui na terra, te guardará, enviará anjos para te proteger, não te deixará tropeçar. Mas Satanás aqui está dizendo que se ele pular de um precipício, Deus vai enviar os anjos. Deus poderia fazer isso. Jesus diz em um texto que se ele chamasse, todo o exército dos anjos viria no mesmo momento para tirá-lo da cruz. Mas ele não fez isso, porque ele queria que a vontade do Pai fosse cumprida. Satanás, ele diz: está escrito. Isso deve fazer a gente ter muita atenção, porque Satanás conhece a Bíblia. E ele conhece a Bíblia mais do que nós. Porque mesmo que a gente passe a nossa vida estudando a Bíblia, Satanás está aqui há milhares e milhares de anos. Ele viu a Bíblia ser escrita. Ele viu cada história que está nela. Satanás, ele conhece as Escrituras Sagradas. Só que ele foi o primeiro a distorcer o contexto da palavra. Hoje nós estamos enfrentando uma multidão de falsos profetas, falsos apóstolos. Se é que existem apóstolos nos dias de hoje, porque os apóstolos, eles vinham para dar fundamento da igreja.
Os apóstolos são os fundamentos, tanto que nós vemos em Apocalipse que o fundamento da igreja, o fundamento da Nova Jerusalém terá o nome dos 12 apóstolos. Eles são o fundamento, eles davam as doutrinas, o que a igreja acreditava. Os apóstolos dos dias de hoje são donos de igreja independentes, são pessoas que não são missionários. Apóstolo significa missionário. Eu creio que pode ser que existam apóstolos nos dias de hoje, mas se for para ser na boa conexão do sentido da palavra, seriam homens levantados por Deus para ressignificar as estruturas da igreja, para lembrar os fundamentos que Cristo nos deixou, para lembrar a igreja que precisamos voltar aos fundamentos, a verdadeira igreja simples e primitiva. Tudo tem sido mudado. Quando a gente estuda a história da igreja, ela se perde o tempo todo. Aí vem uma reforma e esse novo grupo se perde. E vem um novo grupo e esse novo grupo se perde. Os apóstolos deveriam estar aqui para dar os fundamentos. Talvez por isso a gente esteja com tanta falta de fundamentos nas igrejas. Mas hoje ser apóstolo virou sinônimo de autoridade, superioridade. Ser mais importante que o irmão. É o cargo máximo da igreja. Que besteira. Apóstolo era um missionário. Paul Washer conta a história de uma moça muçulmana que se converteu. Quando ela se converteu, a família decidiu matá-la. Sabendo disso, a sua irmã mais velha ficou com muito medo dos seus pais matarem a sua irmã. Deixou a porta aberta, que ela estava em cárcere privado. E a irmã conseguiu fugir para a igreja. Os irmãos da igreja ali cuidaram dessa moça. Mas chegou um momento que ela descobriu que a sua mãe estava doente em coma. E ela voltou para sua casa para cuidar da sua mãe. Ela quis honrar o mandamento, honrar pai e mãe, mesmo sabendo que aquela mãe queria matá-la. Quando ela volta para lá, os seus pais a trancam em cárcere privado mais uma vez. E agora ela cuidaria da mãe como uma escrava na casa. E a única coisa que ela poderia comer era o vômito que a mãe tinha todos os dias, porque estava morrendo. A igreja ficou sabendo disso. E a igreja foi atrás daquela irmã. Conseguiram com muita dificuldade entrar na casa e salvar aquela irmã. Aquela irmã então, decidida a viver pelo evangelho, ela decide sair em missão e foi para uma aldeia que ninguém tinha coragem de ir. Essa aldeia era em sua grande parte muçulmana e eles não aceitavam cristãos lá. Então o irmão Paul decide visitá-la depois de anos no seu ministério nessa aldeia. E quando ele chega nessa aldeia, ele vê ela saindo e vários jovens ali. Era uma aldeia que você poderia ser facilmente estrupada somente por ser mulher. Não havia respeito. E era uma mulher que estava ali batalhando. E quando ela sai, tinha alguns jovens, e ele pensou, esses jovens vão desrespeitá-la, vão mexer com ela. É o que se esperava. Mas quando ela sai, todos abaixam a cabeça e falam, bom dia, irmã. Paul, ele diz que aquilo deixou ele chocado. E ele perguntou para aquela irmã por que eles respeitavam ela. E ela disse, todos os irmãos que tentaram vir para a aldeia mentiam, porque tinham medo de morrer. Eles vinham para cá e diziam que vinham por outros motivos e depois tentavam pregar o evangelho. Então a aldeia descobria que eles estavam mentindo e criava um ódio mortal de cada um e os humilhava, matava, apedrejava. Mas quando eu cheguei aqui com o meu grupo, eu disse a verdade. Eu vim pregar o evangelho. Nós fomos submetidos a várias humilhações, apedrejamentos, desrespeito, mas um dia eles começaram a me respeitar. Essa irmã, conhecida por quase ninguém no mundo, é uma grande mulher de Deus. E ela foi para lá porque muitos homens não tinham coragem de ir. Nós estamos vivendo num momento que mulheres estão tendo que se levantar e ir para a guerra, porque homens não estão prontos mais para ir para a guerra. Não querem mais ir para a guerra. Está cômodo. E as mulheres com espírito de guerreira está querendo pegar em arma para defender a sua família. Valores invertidos.
O feminismo trouxe isso. Talvez vocês se perguntem quem é o maior pregador dessa terra. E nós não saberemos quem ele é. Como diz o povo, provavelmente é um pequeno homenzinho pregando para 6 pessoas num lugar bem pequeno, numa aldeia. E nós nunca vamos conhecê-lo. Esses pregadores famosos podem ser grandes homens de Deus, mas eles são muito pequenos diante dos grandes homens de Deus que nós nem conhecemos. Há pessoas como essa mulher que dedicaram a vida para Cristo Jesus. Voltando, Satanás citou a Bíblia. Ele desvirtuou a palavra como os falsos profetas fazem ainda nos dias de hoje, porque também são pessoas que estão sendo influenciadas pelo mundo espiritual. Igrejas que pregam um falso evangelho. Igrejas que não pregam sobre arrependimento, santidade, obediência. Igrejas que só pregam sobre Jesus, o amor. Mas nunca leram João, Mateus, Lucas, quando Jesus o chama de filhos de Satanás. Jesus era firme. A primeira vez que eu li João, eu fiquei surpresa com a firmeza de Jesus. Talvez era um Jesus que eu nunca tinha conhecido. Ele tinha autoridade. Ele era amor com aqueles que estavam quebrantados e arrependidos. Mas ele sabia ser firme com aqueles que rejeitavam a sua vontade e a vontade do Pai. O diabo, há uma frase muito antiga, alguns atribuem a Agostinho, que diz que o diabo ele não é sábio, ele apenas é velho. Ele está aqui há muitos anos, ele conhece nossas fraquezas e sabe como nos atacar, como nos atingir, aonde nós vamos nos ferir mais facilmente. Há lutas que você está passando e você vai passando e passando inúmeras vezes, você não entende porque você está sempre sofrendo na mesma área. Parece que toda tentação que você sofre é na mesma área. E talvez seja porque o Satanás já entendeu. É só tocar aqui que ela muda. É só tocar aqui que ele não vai mais para a igreja. É só tocar aqui que ele não lê mais a Bíblia. Não ora mais. Esquece de Deus. É só tocar aqui que ele começa a deixar Deus de lado. Satanás já entendeu sua fraqueza. Ele não é sábio. Ele é velho. Ele conhece a Bíblia e ele vai usar a Bíblia contra você. E sabe por que ele faz isso? Porque nós não lemos a Bíblia. Infelizmente, essa é uma verdade que eu tenho que relutar, porque tem dias que eu também não quero ler. Mas quando eu não quero ler, pelo menos um capítulo eu leio. Porque adulto faz o que é preciso, não o que quer. Nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos a Bíblia. E nós vamos ver que a Bíblia é a única espada que vence Satanás. 3 vezes Satanás tentou Jesus e por 3 vezes ele respondeu com está escrito. Quando Satanás estiver diante de nós, será que nós também teremos um está escrito? Versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Mais uma vez, Jesus responde Satanás pela palavra. Segunda tentação e segunda resposta de Jesus é: está escrito. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Nós nascemos e o nosso Criador nos deu um manual. Se você compra uma câmera super tecnológica dos dias de hoje, você não faz ideia como ligar, como configurar, como é que põe a melhor iluminação, o contraste perfeito. Você abre o manual e ali tem todas as instruções para que você use aquela câmera exatamente como o fabricador fez para que ela funcionasse. Deus fez o mesmo conosco. Ele nos criou, nos deu o fôlego da vida e nos deu um manual. E o manual está aqui. Aqui nós temos respostas para as depressões, ansiedades, tentações. Temos resposta também para a prosperidade. Temos resposta para a questão financeira. Tudo o que você precisa está na Bíblia. Mas nós não lemos ela. Se você quer mudar a sua vida, eu postei isso num devocional essa semana. Comece a ler a Bíblia todos os dias.
e de forma contínua, Gênesis a Apocalipse. Pelo amor de Deus, não abram a Bíblia como se fosse um horóscopo, onde você abre aleatoriamente e lê um versículo. Porque às vezes você vai ler algo completamente fora do seu contexto e você vai achar que aquilo é a verdade. Leia o contexto todo, conheça a Deus. Quer aumentar a sua fé? Conheça o seu Deus. Conheça a Deus e prossiga em conhecer a Deus. É através do conhecimento de Deus que nossa fé aumenta. Quando nós entendemos quão santo Ele é, quanto Ele é misericordioso, nós o amamos ainda mais. O conhecimento de Deus é aquilo que nos leva para mais perto dEle. Quanto mais eu conheço a Deus, mais pecador eu me sinto, mais miserável eu me sinto. Às vezes as minhas orações são de perdão, Senhor. Às vezes a gente ora e fica, Senhor, ajuda nisso, Senhor, ajuda naquilo, Senhor, toca a irmã. Quando a gente acaba a oração, foi uma petição. Você passou ali talvez 15, 20 minutos pedindo. E Deus fala que a gente deve pedir mesmo. Mas a oração não é sobre isso. Se a gente olha para o Pai Nosso, e o Pai é nosso, não é meu, é nosso. É no plural. A igreja hoje é egocêntrica. Eu. Mas Jesus nos ensina o Pai Nosso, o Pão Nosso. A oração, ela é conjunta. Nós oramos pela igreja. A oração do Pai Nosso nos ensina como nós devemos orar. E às vezes eu peço perdão a Deus porque eu tento ser uma boa esposa, tento ser uma boa filha, quero ser uma boa mãe, mas eu não consigo. Isso é normal, porque nós não somos como Deus é. Nós não somos perfeitos, eu vou errar, vocês vão errar. Não espere perfeição de nós, porque nós estamos pastoreando a igreja. Nós não vamos ser santos como Deus é santo, mas nós seremos santos no seu contexto que é separado para Deus. Quando eu errar, eu estou pronta para me arrepender e mudar meus comportamentos. Isso eu deixo diante da igreja. Eu quero buscar a Deus com todo o meu coração. E é por isso que me dói tanto, porque quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu olho para mim e falo, eu não sou merecedora. Pai, tanta coisa eu ponho diante de Ti, e às vezes tão pouco eu me importo com a Tua obra. Às vezes a gente está tão preocupado se a nossa vida vai ser uma vida feliz, mas a gente nem está aqui para viver em função de nós mesmos. Estamos aqui para salvar mais almas. Quantas almas nós temos salvado do inferno? Quantas pessoas nós temos a oportunidade de falar de Jesus e nós não falamos? Porque nós já estamos salvos e isso é suficiente para nós. Mas mais vale uma alma salva do inferno do que qualquer outra coisa. Se eu morresse hoje e eu tivesse a certeza que uma alma foi tirada do inferno porque nós pregamos o Evangelho, uma que seja, eu tenho certeza que eu teria alegria no céu. A palavra de Deus é a nossa espada. Jesus responde com também está escrito. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa conhecer o que Deus nos escreveu. Precisamos conhecer a Deus. Versículo 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrados me adorar. Tudo isso lhe darei. Satanás, ele está pronto para te oferecer tudo o que o seu coração deseja. Ele tentou a fraqueza de Jesus, porque ele tinha fome. Ele tentou convencer Jesus se ele realmente era filho. Agora a estratégia de Satanás mudou. Ele vai oferecer todos os reinos e toda a glória a Jesus. É até engraçado pensar. A palavra de Deus diz que Jesus criou tudo com uma palavra. Ele estava oferecendo para Jesus tudo que já era dele. Tudo isso pertence a Deus. Apesar de que a palavra diz que esse mundo jaz no poder do maligno e que Satanás e seus demônios estão aqui como os príncipes dessa terra, tudo isso pertence ao Criador. Mas diferente de Jesus,
Às vezes, quando Satanás nos oferece um banquete preparado exatamente como a gente queria, parece que alguém contou para ele qual que era a nossa comida preferida, qual era a nossa sobremesa preferida. E ele prepara exatamente o banquete que a gente mais ama. Talvez a riqueza, talvez o ego, talvez uma posição. Tem muita gente se vendendo e caindo na terceira tentação de Satanás. Tem muita gente que quando Satanás oferece aquilo que o seu coração mais deseja, desiste de servir a Deus. Talvez seja o emprego dos sonhos, mas esse emprego não vai deixar você mais cultuar a Deus. Talvez seja alguém que você se apaixonou e não é cristão, e agora você vai ter que viver uma vida com os crentes, sendo que Deus não quer isso. Talvez seja nossos filhos que vêm e tiram totalmente o nosso foco do nosso Senhor, porque nós queremos idolatrá-lo. Tem tantas áreas que nós somos fracos e tantas coisas que o nosso coração anseia. E ao estudar o Novo Testamento, eu percebi que os falsos profetas, eles sempre caem em duas áreas. Ou eles vão cair no orgulho e no ego, ou na questão financeira. Praticamente todos os falsos profetas, quando citados, eles têm os mesmos sinais. Ou é uma pessoa gananciosa que só quer saber de dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta. E ele só fala sobre isso e usa todos os textos fora do contexto para te convencer que você deve dar o seu dinheiro à igreja. Porque ele tem amor pelo dinheiro. E ele se vendeu pelo dinheiro. Ou talvez essa pessoa caia porque ela quer ser vista. Ela quer um microfone. Ela quer um púlpito. Ela quer ser famosa. Ela quer ser importante. Mas Satanás é velho, ele conhece. E quando ele percebe isso em alguém, ele vai incendiar essa área. Você quer ser visto? Vou te dar uma oportunidade numa igreja. Vou colocar você num púlpito. Vou colocar você para pregar. E ele vai inflando o ego dessa pessoa, até elas se sentir superiores a outras. Recentemente eu vi um print tão triste na internet que o pastor, o irmão mandava mensagem para o pastor dizendo: irmão, tudo bem? E aí o pastor respondia: eu não sou irmão, sou pastor. E aí o irmão respondia: ah, pensei que você fosse irmão também. Não, um dia eu fui irmão, agora eu sou pastor. Arrogância. Quem disse que pastor não é ovelha? Quem contou essa mentira para ele? Quem disse que ser pastor é ser o maior? A verdade é ser o menor. É ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quem tem que lavar os pés aqui somos nós, o de vocês, não o contrário. Foi isso que Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos, que eram homens pobres, pescadores, que tinham os pés sujos de lama. E Jesus estava ali lavando os pés deles. E Pedro dizia: o meu pé não. Eu não vou deixar o Senhor lavar meu pé não. E Jesus falava: tem que se cumprir. Ele lavou os pés dos discípulos. Servidão. Jesus nos chama para servir o próximo. Mas às vezes a nossa ganância, o nosso ego é tão grande que a gente vem aqui para frente, às vezes ministra muito bem, tem uma boa oratória, fala muito bem, é muito elogiado pelos irmãos. Isso cresce no nosso coração de uma forma que a gente acha que a gente é alguma coisa. Coitado de nós. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, onde eu estaria hoje? Vivendo uma vida completamente longe da presença de Deus. Nós somos pessoas que carecemos da glória de Deus. Então é isso. Se você não cai na ganância, às vezes você cai na questão do dinheiro, porque você quer ser rico, então você quer trabalhar muito. O seu trabalho agora é mais importante para você do que cultuar a Deus. Isso é muito perigoso. Prioridades. Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Quando uma pessoa nos escreve e diz: eu não vou no culto hoje porque eu tenho que trabalhar, nós não falamos nada. Mas nós sabemos que essa pessoa está priorizando algo além de Deus. Ah, Nicole, mas é só um culto. 7 dias na semana. 7 dias na semana, e nós tiramos um dia
para oferecer culto a Deus. Um dia. Mas às vezes nós não somos capazes de oferecer um dia a Ele. Imagina se fosse como antigamente, que eles se reuniam todos os dias para louvar, adorar e cultuar a Deus. Acho que muita gente já tinha desviado e desistido de ser cristão. Como tem aquele meme, ser crente é difícil demais. Depois que eu virei crente, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. E até quando eu penso, não pode também. Mas não é isso. Deus está nos ensinando a viver de uma forma boa. Tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem. Satanás vai oferecer um banquete. Satanás vai te oferecer aquilo que seu coração anseia. Esteja pronto para dizer não. Talvez uma proposta de trabalho que você está esperando, mas que não agrada a Deus. Esteja pronto para dizer não. Talvez uma proposta que você está esperando há anos, mas que vai te impedir de adorar a Deus. Esteja pronto para dizer não. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha duas opções. Declarar todos os rendimentos e pagar todos os rendimentos que eu declarei, ou não declarar. Eu optei por declarar. Uma fatura de 22 mil francos no ano chegou. A gente naquela crise financeira de sempre, tentando ainda se restabelecer. E o desespero às vezes bate na porta. A gente é ser humano, a gente sente, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, porque eu disse que a ansiedade é um pecado, é falta de confiança em Deus, mas nós sentimos. E eu orei muito a Deus e eu falei com meu marido, durante todo o processo, quando ele me falava, como a gente vai fazer com aquela conta? Eu dizia, tá faltando alguma coisa? Tá faltando comida? Tá faltando roupa? Vestimenta? Não tá, né? Então tá tudo bem. Mas às vezes, com a pressão que Satanás nos coloca, a gente fica desesperado. Mas num certo momento, eu parei para orar, revoltada com Deus, e falei, Senhor, eu não entendo. Eu tô fazendo tudo certo. Eu tô tentando ser uma boa filha, uma boa esposa. Eu tô me mudando. Eu faço tudo para você. O que tá acontecendo, meu Deus? E eu entendi que Deus nunca me prometeu que eu seria uma pessoa rica e próspera. O mendigo foi para o céu, mas ele não deixou de ser mendigo na terra porque amava e adorava a Deus. Através dessas dificuldades, o Senhor trabalhou em mim. E sabe uma coisa? Muita gente me dizia, assim como Satanás, cuidado, se você declarar tudo, você vai falir, você só vai pagar. O que você vai fazer na Suíça é só pagar. Você não vai prosperar, você não vai enriquecer. E realmente, eu vejo todas as pessoas que não declaram e elas têm dinheiro sobrando. Enquanto eu estou pagando 22 mil, talvez elas estejam pagando nada, ou 5 mil. Porque elas não declararam o imposto como deveria ser. E elas estão vivendo, viajando, prosperando e rindo. E aí nós lembramos da pregação do Thaleson sobre Asaf, questionando por que os ímpios prosperam. Em Jeremias, no seu segundo lamento, vai dizer a mesma coisa. Eu quero falar sobre a justiça, Senhor, por que os ímpios prosperam? Parece muito bom o que Satanás oferece. Mas sabe, eu fui tentada por alguns minutos. Ano que vem eu não vou declarar tudo não. Ah não, depois eu vou ter filho, se eu não conseguir trabalhar, como é que eu vou fazer para pagar? Vai só acumular a conta. E aí eu parei, voltei a mim e falei, nunca faltou nada. No meio da crise financeira não faltou o que de comer, não faltou o que vestir. Mateus 6, a promessa de Deus é, se eu posso vestir até as flores, imagine vocês. Se eu alimento os pássaros, imagine vocês. Deus nos prometeu que não faltaria alimento, não faltaria vestimenta. Todas as vezes que eu entro no mercado, eu não olho o preço, eu compro tudo que nós temos vontade. Nós conseguimos comprar tudo que é necessário para casa. Nunca nós precisamos faltar alimento dentro de casa, nunca nós precisamos diminuir o alimento dentro da nossa casa. Nunca faltou. Então quem sou eu? Agora, se um dia eu tomasse a decisão de aceitar o banquete de Satanás e não declarar os impostos, eu tenho certeza que eu sairia do caminho do Senhor. Porque eu não teria cara de olhar para Deus numa oração e pedi-lo, agradecê-lo ou falar com Ele, sabendo que eu estaria pecando diante dele. Me desculpem, mas eu não consigo. Eu não consigo ir em oração a Deus, sabendo que eu estou pecando conscientemente contra Ele.
Satanás continua falando com as suas vozes. Não faz isso, menina. Você vai falir. Não faz isso. Você não vai conseguir ganhar dinheiro. Mas Deus continua enviando as minhas clientes. Deus continua mandando alimento e suprimento. E apesar do desespero bater às vezes, porque bate, eu tenho certeza que nunca faltou nada. E se não faltou nada e a palavra de Deus se cumpriu e continua se cumprindo, eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Ela é o meu escudo. Então quando Satanás me tenta, eu sei, está escrito em Mateus 6, não te faltará o que vestir nem o que comer. Busque a Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Há uma promessa. Quando você é obediente, a promessa se cumpre. Passando para o final, ele diz, se prostrado você me adorar. Satanás sempre tem um preço. Ele vai te dar o banquete que você tanto quer. Aquela proposta de trabalho, aquela pessoa que você tanto está apaixonada. Ele vai te dar o que você quer. Mas vai ter um preço. E o preço é o seu relacionamento com Deus. Você não vai adorar mais a Deus, agora você estará adorando Satanás, porque não existe meio termo no reino espiritual. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Não existe um muro e você não pode ficar em cima de um muro, porque o muro é um abismo. Você vai para o inferno, não tem opção. Então você, quando aceita o banquete de Satanás, tem que ter consciência que o preço terá que ser pago. A adoração agora será a Satanás. Existem apenas dois caminhos, um largo e um estreito. Quem vocês vão escolher seguir? A quem vocês vão se prostrar? Ah, mas se prostrar a Deus quer dizer que eu vou sofrer, ser perseguido, passar dificuldade. Eu estarei com você todos os dias. Se para você está difícil, imagina para os nossos irmãos que viviam na perseguição, eram mortos, viam seus filhos serem mortos, suas esposas serem estrupadas. Nós vivemos num tempo de maior paz, onde não há guerra. Mas mesmo assim, nós nos pranteamos. Quantas pessoas estão adorando a Satanás para alcançar o que desejam? Eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre o ocultismo. Recentemente eu estive vendo um podcast no Inteligência de um famoso do ocultismo, eu não lembro o nome dele. E ele estava explicando um pouco sobre como funciona, o que eles acreditam. E ele dizia que sempre tinha que haver um ritual. Toda coisa que você vai até uma macumba, uma religião africana, essas religiões diferentes da nossa, que é a única verdadeira, sempre vai ter um preço. Um ritual terá que ser feito, algo terá que ser oferecido, algo terá que ser pago. Sempre tem um preço. Com Satanás nada é de graça. A graça vem de Deus. Mas com Satanás tem preço. O ritual terá que ser feito, o preço terá que ser pago. Ele comentou ainda sobre a Anitta ter feito um pacto na religião dela, africana, e ter se consagrado a um dos santos, que são entidades ali na religião africana, e que ela não estava indo mais no terreiro, não estava mais cumprindo com os seus votos, e por isso a vida dela estava acabando. Tem um preço. O mundo espiritual que a gente não vê, ele existe, e tem coisas que nós não entendemos. Nós sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual, mas nós sabemos que Deus disse que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Para você receber o que Satanás quer te oferecer, tem um preço. Você terá que abdicar da adoração a Deus para adorar a Ele. Versículo 10. Porque estás... Não. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A Bíblia diz que Deus é ciumento. Ele não aceita adoração a outros deuses, outros anjos, outros homens. Quantas passagens, principalmente ali em Isaías, falando sobre as esculturas de imagem. E Deus falando, isso são homens. Vocês se prostram para homens. Vocês adoram homens. Vocês não adoram a mim. A adoração é somente a Deus.
Mais uma vez, Jesus Cristo se defendeu da tentação de Satanás com a palavra. Está escrito. E é isso que falta na vida do crente. Quando Satanás vem, ele não sabe o que está escrito. Então ele cai na tentação. Quer se preparar para a tentação? Porque ela vai vir? Saiba o que está escrito. Porque a palavra de Deus se cumpre. E se está escrito, você pode ter convicção que a palavra de Deus não volta atrás. Há muitos anos atrás, Deus havia escrito que ninguém devia tocar na arca. Mas Davi resolveu levar a arca para Jerusalém e fez uma carroça. E quando essa carroça tropeçou, quebrou a roda, um levita falou: peraí, deixa eu segurar essa arca que ela vai cair para o chão. É o principal símbolo, é a presença de Deus. Eu tenho que salvar a arca. Às vezes a gente quer salvar Deus, né? Na mesma hora, Uzá foi fulminado e morreu. Havia uma palavra: se alguém tocar na arca, vai perecer. E a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes a gente tem boas intenções. Às vezes a gente quer até fazer porque a gente acha que é o certo. E nós tendenciamos a pensar assim: ah, mas parece justo, parece correto. Mas se está escrito, a palavra de Deus é a justiça perfeita. A nossa justiça, por outro lado, é falha e o nosso coração é enganoso. Aos nossos olhos, até parece ser certo. Mas se está escrito, a palavra de Deus permanece. Eu e o Thaleson somos bem racionais na palavra de Deus. Se está escrito, a nossa opinião não importa. O que eu acho não importa. Se a Bíblia diz que não, é não. Ai de mim fazer como Uzá e tentar ajudar Deus. Não, Deus, é só uma saidinha. Não, Deus, tem nada a ver não. Cuidado. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são espirituais. Efésios 6:11 também vai falar sobre isso. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pode passar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é a espada que nós vamos nos defender na tentação. Chegou no deserto, jejum, oração e Bíblia. Aprendi isso com o meu pastor. Todas as vezes que eu estava passando por um problema e falava com ele, ele falava: não tem receita. É sempre a mesma coisa. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Essa é a resposta para o nosso deserto. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ter promessas. Promessas de Deus que vão se cumprir na nossa vida, caso nós obedeçamos a Ele. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. E cabe a nós escolher. 3 vezes Satanás tentou Jesus. 3 vezes Jesus disse: está escrito. Para finalizar, no versículo 11, com isso o diabo deixou Jesus, e vieram anjos e o serviram. Tiago capítulo 4, 7 diz que se a gente resiste à tentação, o diabo fugirá. Coloca para mim. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Para que o diabo fuja de você, há uma
Uma ordenança de Deus primeiro. Sujeitem-se. Precisamos se sujeitar à vontade de Deus e a Deus para que a gente tenha autoridade no mundo espiritual. Não adianta querer expulsar demônios se você não está sujeito a Deus. Os últimos que tentaram no Novo Testamento apanharam dos demônios e foram humilhados. Eles até pregavam em nome de Jesus. Eles pregavam em nome do Deus de Paulo. Mas os demônios olharam e falaram: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. E espancaram aqueles homens. Então, se quisermos ter autoridade no mundo espiritual para lidar com os demônios, há uma condição: se sujeitar a Cristo. Sujeitem-se primeiro a Deus, então Ele fugirá de vós. Finalizou dizendo: vieram os anjos e os serviram. Eu quero te dizer que o deserto vai vir. E Jesus ficou 3 anos no ministério antes de ser crucificado, e eu espero que vocês não serão crucificados em 3 anos. Então, haverá mais desertos do que um. Haverá muitos desertos até a nossa morte. Mas, diante de todos os desertos, provações e dificuldades que a gente passa, tenham certeza que assim como Jesus sabia que Ele tinha uma identidade, Ele era filho, sabia quem era o pai dele, lembrem-se que Deus é o pai de vocês. Ele cuida, Ele está olhando por vocês. Deus é o nosso pai. Como a Cris cantou aqui, eu sou teu pai. Essa é a mensagem de hoje. Lembrem-se que pelo deserto vocês precisam ter certeza de quem vocês são em Deus. Vocês precisam saber quem Deus é, o que Deus escreveu, e vocês precisam entender que tudo pode ser oferecido por Satanás de uma forma bem esperta, porque ele é sagaz. Ele te oferece o que você quer, mas com preço alto a ser pago. Mas depois da tentação, Deus envia os anjos. Talvez agora Deus não vai enviar os anjos para cuidar de você quando você sair do deserto. Mas está escrito que Ele enviará o seu próprio Filho. Jesus Cristo voltará nas nuvens, e essa é a razão da nossa esperança no meio do nosso deserto. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que passar aqui na terra, quanto tempo nós vamos sofrer aqui na terra, quantas dificuldades e problemas nós vamos enfrentar aqui na terra, mas nada disso importa para mim, porque eu tenho uma mensagem de Deus que está escrito que Ele enviará o seu Filho nas nuvens, junto com todo o seu exército, junto com todos os anjos. Eles virão e eles colocarão o reino de Deus nessa terra. Um reino onde não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Deus disse e está escrito que Ele enxugará de mim todas as minhas lágrimas. E eu creio que se está escrito, irá se cumprir. Se está escrito que Deus voltará, que Jesus estará aqui para mim, que Jesus estará todos os dias comigo, é nisso que eu me apego. Na palavra. É isso que me dá esperança. É a palavra que me dá certeza da minha salvação. Porque eu sei que se está escrito, se cumprirá. Não vai demorar muito, mas Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós viveremos a eternidade em alegria. E o que a gente passou aqui não se passará de uma lembrança. Vai parecer que foi tão rápido. E a gente vai se perguntar por que a gente não prestava atenção. Que era só uma passagem. Não sei se vocês já leram o livro Peregrino, mas ele nos ensina como nós estamos peregrinando nessa terra, mas nós não somos cidadãos dessa terra. Não esqueçam disso. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Nós vamos para o céu com Jesus e lá nós viveremos em alegria. É isso que nós esperamos. E é isso que nós precisamos ter convicção quando Satanás bater na nossa porta e dizer: se você fosse filho de Deus, você não passava por isso. Se você fosse filho de Deus, isso não te acontecia. Cadê o seu pai que não cuida de você? Pois você dirá: está escrito, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ele enviará os seus anjos, enviará o seu Filho. Esperem no Senhor. Busquem a Deus acima de todas as coisas. E tudo o que vocês realmente precisam, Ele acrescentará. Amém?
Deus abençoe a vida da igreja. Vou passar agora para o momento de oração. Pode orar. Muito calor. Glória a Deus, amém? Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. É sempre muito interessante, né, conhecer mais sobre Cristo, saber o que nos espera nessa vida, né, aqui enquanto a gente está na Terra. A gente sabe, cada um que está aqui presente sabe da dificuldade que tem em sua vida. Cada um de nós sabe de tudo que está passando em sua vida. Mas algo que temos que ter em conta e algo que sabemos é nos apoiar em Cristo, em apoiar em sua palavra. E saber que Ele sabe o que é bom para nós. A gente mesmo não sabe, a gente acha. Ele não, Ele tem certeza. Então aquilo que Ele colocou, aquilo que Ele escreveu, aquilo que foi dito através dos profetas, através de todos que a gente chama de heróis da fé, é porque Deus sabia que era o melhor para cada um. E Deus sabe exatamente o que é melhor para vocês que estão aqui, para mim. Então apoiemos nele, tenhamos fé nele. Assim como Cristo veio e nos mostrou o caminho a ser seguido. Passaremos pelo deserto, mas não morreremos nele. Sairemos deles em nome de Jesus. E se morrermos no deserto, que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, levantamos aqui o clamor da oração, meu Pai. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Te pedimos, meu Pai, que nos abençoe, meu Pai, com a Sua palavra. Nos abençoe nosso dia, que o Seu Santo Espírito, meu Pai, nos dê discernimento nessa semana que está a vir. Nos dê a Sua mão direita, meu Pai. Nos sustente com a Sua mão direita, meu Pai. Que possamos seguir, meu Pai, o Seu caminho, meu Pai. O caminho de Cristo, aquele caminho que Ele seguiu, meu Pai. Que possamos ser fiéis à Sua palavra, meu Pai. Nos exorte assim como tem que ser, meu Pai. Nos ensine cada dia mais, meu Pai. Abençoe, meu Pai, nós que estamos aqui, a família aqui representada, abençoe todos nós, meu Pai. Te pedindo, meu Pai, que essa ministração que foi aqui falada, meu Pai, do Seu Filho, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, meu Pai, que a gente possa ter como exemplo, meu Pai, nos nossos dias, meu Pai. Esteja conosco, meu Pai, que o Seu Santo Espírito esteja conosco. Viva dentro de nós, pois assim está escrito que somos templo do Espírito Santo, meu Pai. Viva dentro de nós, nos ensine, em nome de Jesus.